terceirização, ela é uma realidade, não é apenas na nossa cidade nem no nosso estado, certo? A terceirização é uma realidade em todas as esferas administrativas, seja municipal, estadual ou federal, certo? No Brasil inteiro, e faz parte de uma política internacional, que é uma política de privatização dos serviços públicos e de transferência de recursos públicos cada vez maior para o setor privado, tá certo? Isso é uma realidade e por isso que a constatação que a secretária faz de que a terceirização, ela existe, não é de hoje, não é só do governo de Carlos Eduardo, nem é do governo de Micarla, que antecedeu, e nem mesmo do governo anterior de Carlos Eduardo, onde já havia terceirização com a contratação, inclusive dessas mesmas empresas que estão sendo contratadas mais uma vez agora, né? Agora, o que acontece? No ano de 2011, com o advento desse fenômeno, dessa ilegalidade, que é a contratação de pessoas na condição de agentes de limpeza para assumir a função de auxiliar de sala, nós somos as primeiras pessoas, nós do PSTU, e os professores que fazem parte da oposição CSP com lutas no SIND, nós somos os primeiros a fazer essa denúncia. Fomos os primeiros a utilizar a Assembleia da Educação e a lançar nota pública falando sobre esse absurdo. Inclusive naquela ocasião em que eu tive a oportunidade de viajar por muitos estados, né? Para falar sobre a realidade da educação aqui na minha cidade, no meu estado, eu tive essa oportunidade de viajar e em todos eles eu falei desse absurdo que só aqui na cidade de Natal estava acontecendo. Portanto, em nenhum momento nós somos favoráveis a nenhum tipo de ilegalidade, nem fomos favoráveis a desvios de função. Isso é uma coisa que precisa ficar clara, certo? A todo momento, o que nós dissemos é: auxiliar de sala precisa ser contratado como auxiliar de sala, agente de limpeza precisa ser contratado como agente de limpeza. Isso é um fato, certo? Agora, o que acontece? Primeiro, a terceirização aqui na nossa cidade, ela é alvo de corrupção, certo? Ela é uma porta aberta para a corrupção e isso é que todo mundo sabe. Ou alguém aqui já esqueceu da Operação Asepsia, que foi desencadeada, deflagrada no ano passado ainda, e que foi o que culminou, né, com todos os problemas da gestão de Micarla, inclusive com o afastamento da prefeita, certo? Em primeiro lugar, Operação Asepsia. Alguém aqui já esqueceu da Operação Ígia, aquela que culminou com o afastamento de muitos políticos, inclusive com a prisão, né, do filho da então governadora Vilma de Faria, Lauro Maia. Alguém esqueceu disso aqui? Acho que não, porque é um episódio que está marcado na nossa história, né? E eu estou apenas trazendo dois exemplos, né, que são exemplos extremos do auge a que pode chegar a situação de corrupção, certo? Dentro da política, através das terceirizações, tá certo? Então, o que acontece? Supostamente para resolver o problema de uma ilegalidade, que é o desvio de função, né, que isso aí nós temos total acordo, não pode acontecer, né? Supostamente para resolver esse problema, o prefeito atual, que inclusive durante a campanha se pronunciou contrário às terceirizações, ele lança a mão de quê? Da recontratação das mesmas empresas que deixaram esses trabalhadores 4 meses sem salário, sem 13º, sem vale transporte, sem cesta básica. E de que maneira? Por dispensa de licitação, alegando para isso uma situação extraordinária, uma situação excepcional, e que essa situação excepcional, e que eu entendo também essa excepcionalidade diante do caos administrativo em que nós encontramos, temos total condição de considerar que estamos aqui em uma situação excepcional. Agora, não podemos considerar, em primeiro lugar, que a situação da ilegalidade, que não foi gerada por nenhuma dessas trabalhadoras, não foi gerada. Elas foram vítimas dessa ilegalidade. Precisam de emprego, estão querendo trabalhar. Se são contratadas como agente de limpeza, são colocadas para auxiliar de sala, o que é que elas vão poder fazer? Não vão poder fazer nada. Elas querem trabalhar, querem receber o salário delas e fizeram isso. Trabalharam e receberam o salário dia sim, dia não. No dia que a empresa quis pagar. Foi assim que funcionou. Tá certo? Em primeiro lugar, não podem ser essas mulheres a serem prejudicadas para resolver um problema que não foi gerado por elas, que foi gerado pela administração anterior, por
Em segundo lugar, vamos considerar que, de fato, estamos em uma situação excepcional. Estamos vivendo aqui um momento histórico na nossa cidade de absoluto caos administrativo. Absoluto caos administrativo. Esse caos administrativo, ele serviu para justificar a contratação dessas empresas em um contrato superior a 5 milhões de reais, por dispensa de licitação. E agora vem o meu questionamento. Por que esse mesmo critério da excepcionalidade, do caos em que nos encontramos, da situação emergencial, não poderia ser utilizado para a prefeitura contratar diretamente esses funcionários sem ter que passar pelas empresas? Eu sei que aqui vão ser apresentados muitos argumentos jurídicos e até já me antecipo ao assessor, que conhece muito mais de todas as legislações do que eu, com certeza, né? Mas eu quero dizer o seguinte: não adianta me dizer, porque atividade meio não é atividade fim, a prefeitura não pode contratar para atividade fim, porque a prefeitura pode, desde que ela queira, tá certo? Em primeiro lugar, é necessário dizer isso. Em segundo lugar, nós queremos dizer que dentro da escola não existe atividade meio. Não existe atividade meio. O que se entende de atividade meio é aquela que é secundária ou que não tem a ver com o objetivo final da escola, que é educar os alunos. Nós queremos dizer que dentro da escola não existe isso. Do ponto de vista jurídico pode acontecer, do ponto de vista fático, do ponto de vista objetivo, não existe. Porque não existe escola sem alguém para varrer a escola, não existe escola sem alguém para fazer a merenda, não existe escola sem alguém para fazer a matrícula, não existe escola sem auxiliar de sala. Ou existe? Portanto, não existe atividade meio dentro da escola. Não existe, minha gente. E isso é um fato que por si só justifica sim a possibilidade, mesmo que não seja pelo princípio da legalidade, mas pelo princípio da moralidade, da prefeitura abdicar de recontratar essas empresas que foram responsáveis pelo caos na vida desses trabalhadores e tomar para si a responsabilidade do vínculo trabalhista com essas pessoas. Essa é a nossa posição. Em primeiro lugar, nós queremos dizer isso. Queremos dizer também aqui, eleita, discordar um pouco de você, para dizer que a nossa defesa é em defesa dos trabalhadores, sim, também. Sabe por quê? Porque dentro da escola não é verdade que exista conflitos de interesses entre professores, funcionários e alunos. Não, isso é uma ideologia que é criada e cada vez mais fortalecida para nos colocar uns contra os outros. Na nossa concepção, não existe diferença entre professor, entre funcionário, entre auxiliar de sala e entre aluno. Estamos todos dentro da escola em defesa da educação pública. E se defendemos a educação pública, defendemos os professores, os funcionários e os alunos. Não tem como separar um do outro. Agora, as reivindicações sindicais que são feitas por melhores salários, por melhores condições de trabalho, são muito pontuais e eu também tenho essa crítica. Por outro lado, o que nós observamos nas nossas assembleias, no dia que a gente for fazer uma greve para que os nossos alunos sejam respeitados como eles devem ser dentro da escola, a gente vai fazer uma greve eterna. Não acaba nunca mais. Sabe por quê? Porque nas nossas escolas não tem merenda, porque nas nossas escolas os ventiladores caem na cabeça dos alunos, porque nas nossas escolas não tem extintor de incêndio, porque nas nossas escolas os alunos precisam sair pulando um por cima da cadeira do outro para poder ir ao banheiro. E se a gente for fazer uma greve por respeitar os alunos, a greve não acaba nunca mais. Entende? Então, o que acontece aqui, o conflito de interesse que para mim está muito claro, é o conflito de interesse entre os trabalhadores e as trabalhadoras e as empresas, que no final das contas se tornaram as funcionárias efetivas do município. Não há quem tenha maior garantia de que vai estar empregado no município do que essas empresas. São as mesmas empresas que estão desde a era de Carla e desde o governo anterior de Carlos Eduardo. Não é possível isso, gente. Não é possível que a gente considere que isso é mais razoável do ponto de vista legal do que a prefeitura contratar diretamente. E se a gente considera isso, então eu vou dizer, com licença, mas a lei está errada. Se a lei está garantindo que a empresa seja contratada, essa mesma empresa seja contratada, garante que o município não pode fazer isso, então essa lei está errada, precisa ser revista e é com urgência. Tá certo? Nós queremos dizer isso aqui também nessas considerações iniciais. Queremos dizer o quê? Primeiro, que a prefeitura contrate diretamente as pessoas e que rompa
novo contrato que foi feito com essas empresas. Até porque cada uma dessas aqui custa 3 vezes mais para a prefeitura do que se ela fosse contratar diretamente. É mais ou menos isso. Porque aqui tem um cálculo, certo? Tem uma tabela que vocês podem conferir no material que vocês receberam. Quanto é que a prefeitura paga para a empresa e quanto é que a empresa paga para o funcionário. Tá certo? Em primeiro lugar, queremos dizer isso. E em segundo lugar, queremos dizer que temos todo acordo com o concurso público. Essa é a nossa reivindicação. Sempre foi uma reivindicação histórica. Inclusive, já conseguimos até aqui nessa casa, né, num esforço aqui coletivo, um compromisso de que haverá concurso público para a Câmara Municipal. Agora, não é possível que essas pessoas também sejam mais uma vez jogadas na lata do lixo por causa de um concurso público e que o caso delas seja visto como que de fato é, um caso especial. Um caso especial. Portanto, que sejam elaboradas estratégias para que sejam vistas dessa forma, que haja cotas, que haja uma pontuação especial para quem tem o tempo de serviço prestado. Aqui tem pessoas que trabalham há 12 anos, há 10 anos em empresa e que estão sendo demitidas como se não fosse nada. Está errado isso, está errado. Né? Então, que seja uma pontuação especial para essas pessoas e mais, que esse concurso seja um concurso classificatório, que a gente garanta que essas pessoas elas vão estar assim no emprego delas e estão reconhecidas pela lei, passando por uma prova, por um concurso público. É assim que a gente acha que deve ser.